Graça e paz, querido irmão, querida irmã, que a alegria do Senhor possa contagiar o seu dia, porque nós servimos a um Deus que tem o poder de converter o choro em alegria. Nós estamos terminando essa série, estamos na penúltima palavra dessa série chamada Metamorfose, onde nós estamos meditando sobre o poder da metamorfose na vida de um ser humano. E hoje nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia chamado João Marcos, ou simplesmente Marcos. Mas mais uma vez eu quero lembrar a vocês o que significa metamorfose. E segundo o Aurélio, segundo o dicionário, metamorfose significa a capacidade que nós temos de transformar, ou seja, ter uma alteração completa em nosso aspecto. E quando nós vamos ver as experiências que esse jovem chamado João Marcos, ele teve, a gente vai ver o como ele foi transformado. Quando nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a gente vai ver que esse jovem ele passou por muitas experiências. A primeira experiência que ele teve foi que a casa dele servia para que os irmãos em Cristo pudessem estar orando ali naquele tempo de perseguição. E todos aqueles irmãos estavam também intercedendo pela vida de Pedro, que estava preso por conta da perseguição do rei Herodes. E por conta da oração daquele povo, Pedro ali é liberto daquela prisão de forma sobrenatural, ele sai ali escoltado pelo anjo ali, e aquela casa ali se regozija em festa por causa da situação de Pedro, que saiu da prisão, estava ali com seus irmãos. Então, por conta disso, o rei Herodes fica furioso e se revolta com toda a população. E quando o rei ele vai se apresentar para toda a população, ele se acha ali digno como um Deus e ali recebe toda a glória. E por conta disso, a palavra fala que aquele rei ele é morto e ele é comido por bichos. Então você já imaginou a situação daquele jovem tão novo em experiências e vivenciando tudo aquilo dali? Logo após, ele é convidado pelo seu tio Barnabé, juntamente com Paulo, para a primeira viagem missionária. E nessa viagem ele passa por também diversas experiências ele teve ali. E uma experiência muito forte foi quando ele se deparou quando Paulo estava tentando evangelizar um governador que era amigo de um feiticeiro, e esse feiticeiro estava atrapalhando todos os planos ali de Deus para ganhar a vida daquele governador. Então simplesmente Paulo olha nos olhos daquele feiticeiro e diz: filho do diabo, você vai ficar cego por um momento. E aquele homem, ele fica cego e aquele governador é ganho ali para Jesus. Então, você já imaginou quantas experiências aquele jovem tão novo, e talvez também novo da fé, estava passando? E quando nós vamos para o versículo 13 do capítulo 13, a gente vai ver que no final desse texto, João Marcos deixou Paulo e seu tio Barnabé e voltou para Jerusalém. Eles estavam ali perto, eles estavam na região de Chipre, fazendo todos esses movimentos segundo a vontade de Deus. E ele ali decide abandonar todo aquele ministério e voltar para Jerusalém. Eu creio que por conta de todas essas pressões, essas novidades que João Marcos estava vivenciando ali. Mas veja bem, quando depois de um bom tempo, depois de exatamente 4 anos, quando o seu tio Barnabé resolve dar uma nova oportunidade para o seu sobrinho, Paulo ali fica indignado. Ele diz que se ele vier, você vai sozinho com ele e eu vou com Silas, eu sigo com Silas. Então a gente vai ver o desprezo que Paulo estava, porque já tinha tido uma experiência negativa com esse jovem que abandonou o barco no meio da caminhada. Então você vê quantas pressões aquele jovem estava sofrendo ali. Não bastasse talvez 4 anos de solidão ali, vivenciando um fruto de um erro dele próprio, que abandonou tudo ali.
Você já imaginou aquilo que aquele jovem estava passando? E a alegria que aquele jovem teve após 4 anos, talvez pensando, poxa, eu falhei naquilo, Deus não vai me querer mais, Deus não vai me usar mais. Quanto tempo aquele jovem ele deva ter se perguntado e se frustrado, achando que Deus nunca iria dar uma oportunidade. Mas engana ele, engana você também. Se você acha que mesmo depois de pisado na bola, o Senhor não pode te dar uma nova oportunidade. Pode sim. Agora que você possa estar arrependido daquilo que você tem feito e realmente querer uma nova chance, pedir a Ele uma nova chance. Então, depois de uma caminhada ali andando com seu tio Barnabé, Paulo ele começa a ver com os próprios olhos a metamorfose na vida de João Marcos. Então, toda essa transformação, e que diga-se de passagem, muitas vezes nós queremos mostrar a nossa aparente transformação, mas aquilo dali não precisava mais, João Marcos não precisava mais, porque ele já tinha tomado com as suas experiências negativas do passado uma lição, e ele verdadeiramente ele queria agarrar com os braços ali, com as mãos ali, aquela nova chance. Ao ponto de que um dia o próprio Paulo, na segunda carta ao seu fiel companheiro Timóteo, ali no final da sua vida, a última carta, o último livro ali que Paulo escreve ali, no capítulo 4, versículo 6, ele começa a dizer que estava chegando o fim da vida dele, que ele já tinha combatido o bom combate, tinha acabado a carreira e guardado a fé, ou seja, ele fez tudo aquilo que o Senhor tinha proposto sobre a vida dele e fez de forma digna. Então, ele já estava ali se direcionando a receber aquela coroa que o Senhor tinha reservado para todos nós. Mas ele faz um alerta. Timóteo, procura ver depressa comigo, porque Demas, aquele nosso amigo Demas, ele nos desamparou. Ele preferiu ao mundo do que vivenciar as coisas de Deus. E nesse momento, Paulo fala, só Lucas está comigo. Então vem depressa, Timóteo, porque eu preciso de você. Mas eu quero que você não venha sozinho. Eu quero que você traga João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Olha que coisa maravilhosa. Olha que metamorfose esse jovem ele sofreu, esse jovem ele vivenciou. Para um cara que em Atos 13:13 ele era um cara inútil, em Atos capítulo 15 foi rejeitado ao ponto de se separar ali, Paulo, por conta dessa decisão de dar nova chance para a vida de Marcos. A gente está vendo no final da vida do próprio Paulo dizendo o seguinte, ele antes me foi inútil, mas agora ele está transformado. Agora ele passou por uma metamorfose. Agora ele se firmou. Agora ele não é mais vacilante. Agora ele está instável. Ele entendeu o que é evangelho. Ele entendeu aquilo que é chamado. Agora ele me é útil. Então, querido, não importa aquilo que você fez. Não importa se você está afastado da presença de Deus por conta de um erro seu. Não importa se você abandonou um ministério por conta de um erro seu. Saiba de uma coisa, Deus tem uma nova chance. Deus quer promover essa metamorfose na sua vida. Agora é necessário que você tenha humildade, que você tenha reconhecimento dos seus erros e de que você se permita ser mudado. Porque eu quero deixar uma mensagem muito clara sobre a tua vida. Quando você fizer tudo isso, não vai ser necessário você mostrar para ninguém que você mudou. Não. Simplesmente, as pessoas naturalmente vão ver a tua mudança. Então essa é a mensagem que eu tenho sobre a tua vida hoje. E que você possa meditar nesse louvor e compartilhar essa palavra em nome de Jesus. Amém. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Os meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor.
A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade, o meu valor, eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, e mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre